E o tema da mensagem de hoje é Vivendo um Novo Tempo. Você gostaria de viver um novo tempo? Você gostaria de viver um novo tempo em sua vida? Um novo tempo nas áreas da sua vida? Eu gostaria de ler o livro de Isaías, o capítulo 6, dos versículos 1 ao 8, que diz assim, estou lendo aqui na NVI, na nova versão internacional. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Amém? Vivendo um novo tempo. Você gostaria de viver um novo tempo para a sua vida? Meu irmão, se a sua resposta é sim, que eu creio que é, Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que nós passamos, vemos as dificuldades que nós enfrentamos, vemos as situações difíceis que nós enfrentamos, vemos as lutas diárias que nós enfrentamos, achamos que essa fase difícil nunca irá passar, achamos que nós estamos vivendo, por exemplo, sem esperança, sem algo a se viver, nós não vemos aquela luz no final do túnel. Mas tudo passa, meu irmão. O tempo de Deus é permanente e é eterno. O tempo de Deus nunca é falho. O tempo de Deus sempre é certo. O tempo de Deus sempre é o certo. O tempo humano é passageiro. É como nós estávamos falando aqui nos nossos valores, no nosso devocional. Tudo passa. As coisas que você quer vão passar, mas as coisas celestiais, as coisas eternas, as coisas espirituais, são elas que ficam. O que você vai demandar tempo na sua vida? Para alcançar coisas que a traça corrói, que a madeira corrói, ou você vai buscar coisas eternas, que nem a traça é capaz de corroer, que nada é capaz de corroer? Meu irmão, essa é a sua escolha. E se você quiser escolher algo verdadeiramente para que se viver, saiba que Deus tem um novo tempo para a sua vida. E hoje é o novo tempo de Deus para você. Hoje é o tempo que Deus tem preparado para que você viva o novo dele, para que você viva uma nova esperança, para que você viva uma nova alegria, para que você viva uma nova emoção e não simplesmente algo que você pode conseguir, mas que não é eterno, que é passageiro. E eu estou aqui dizendo tudo isso, não dizendo que você conquistar as coisas, você conseguir as coisas, você alcançar seus objetivos, seja algo errado. Muito pelo contrário, você deve batalhar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Mas qual tem sido o foco da sua vida? O foco da sua vida é simplesmente alcançar os seus objetivos e chegar e falar, eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia. Eu não consigo mais ir para a igreja, não consigo mais levar a minha família até a igreja.
aí sim, meu irmão, eu posso dizer categoricamente, você está errado. Você está aí buscando coisas, achando que essas coisas são mais importantes do que estar na presença de Deus, do que buscar a face de Deus. É muito saudável você correr atrás dos seus objetivos, atrás dos seus sonhos, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, não importa aquilo que você mais deseja, aquilo que é o seu sonho. Quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver um emprego naquela empresa, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. Meu irmão, eu digo para você, nada disso vai importar se você não tiver Jesus no seu coração. Você pode ser feliz momentaneamente, aquilo pode trazer uma alegria, uma paz momentaneamente, mas aquilo irá passar, porque você nunca será verdadeiramente feliz sem Jesus. Só Jesus é a verdadeira alegria, só Jesus é a verdadeira paz, só Jesus pode completar o vazio do seu coração. E falando agora no texto que nós lemos, o profeta Isaías tinha um parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Ele foi ungido rei aos 16 anos de idade, mas ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando ele queimou o incenso, algo que não era permitido que ele fizesse, pois era algo restrito somente aos sacerdotes. Então, o rei Uzias, ele foi ungido rei aos 16 anos de idade, mas ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus. E nós sabemos que existem pessoas assim, crescem, se exaltam em suas prosperidades, crescem na sua vida financeira, na sua vida espiritual também, e fazem coisas que desobedecem a Deus. E aqui nós vemos um exemplo na Bíblia do rei Uzias. Ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou aquele incenso, porque quando isso era algo restrito, era algo que somente era permitido fazer os sacerdotes. Sabe qual foi a consequência dessa desobediência? A consequência foi uma lepra e a morte do rei, trazendo um tempo de desobediência para o povo, trazendo um tempo ali difícil para aquele povo, um tempo de caos. E o ano da morte do rei Uzias foi um ano muito difícil para aquele povo. Mas quando Isaías, é o texto que nós lemos, quando Isaías entrou no templo e viu a glória de Deus, foi transformado e enviado para cumprir o seu chamado profético. Então ali nós vemos um tempo difícil, um ano difícil, o ano da morte do rei Uzias. Mas quando o profeta entrou naquele tempo e ele viu a glória de Deus, ele foi transformado, ele foi enviado para cumprir o seu chamado. Por isso, o tema dessa mensagem, viver um novo tempo de Deus. Isaías começou a viver um novo tempo de Deus e, consequentemente, todo aquele povo que estava tendo um tempo muito difícil, aquilo foi um novo tempo de Deus na vida de Isaías e de todo aquele povo. E meu irmão, você quer saber como viver um novo tempo de Deus na sua vida? Nós vamos refletir agora nesses 8 primeiros versos do capítulo 6 do livro de Isaías, como o profeta Isaías descobriu um novo tempo de Deus para a sua vida. E nós vamos separar esse verso em 3. O primeiro é tempo de ver a glória de Deus. Eu gostaria de ler novamente o versículo 1 ao 4, que diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Meu irmão, tempo de ver a glória de Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, era o momento certo para que a glória de Deus se manifestasse ali na vida daquele povo. Se manifestasse na vida do profeta Isaías. Talvez você hoje esteja passando um momento difícil. Talvez hoje também seja o momento ideal, seja o momento certo para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A primeira atitude de Isaías foi entrar no templo. No verso 1, nós lemos isso. Isaías entrou no templo. Então a primeira atitude de Isaías ao ver o caos social, ao ver aquele ano difícil, foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Meu irmão, você quer recomeçar tudo na sua vida? Você quer mudar as coisas da sua vida? Entrando no templo é o melhor lugar. Hoje, o templo de Deus somos nós. E nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu gostaria de ler aqui um verso que se encontra em 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte, 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, nós somos o templo de Deus. Nós, hoje, o templo de Deus somos nós. Então nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Não adianta eu buscar a Deus somente quando está difícil. Recentemente eu falei na TV, falei aqui também na rádio na semana passada, uma frase de um amigo que tinha me marcado demais, onde ele disse: o mesmo Deus que você ora pedindo ajuda é o Deus que você ignora todos os dias da sua vida. Ou seja, devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, não só no momento da angústia, não só no momento difícil. Deus não é um médico que você só procura quando você está doente. Deus é um Deus presente. Você deve buscá-lo de todo o seu coração, sempre. O que Isaías fez também, ele adorou a Deus. E nós vemos isso no versos 2 e 3. O ambiente que Isaías presenciou ali ao entrar no templo foi um momento de louvor e adoração dos anjos cantando ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. Meu irmão, o louvor ele liberta, o louvor ele alegra, o louvor ele traz paz. Quando adoramos em espírito, Deus se faz presente em nossa vida. E meu irmão, tudo muda. O ambiente de louvor, ele muda o ambiente. Quando nós estamos louvando, aquele ambiente é transformado. Quando nós estamos adorando, aquele ambiente é transformado. Meu irmão, você quer um novo tempo de Deus? É tempo de ver a glória de Deus. Tempo de buscar a Deus de todo o seu coração. Tempo de adorá-lo em espírito e em verdade. E por fim, no verso 4, vemos o agir de Deus. Quando o profeta entrou na casa de Deus, ele foi surpreendido pela glória de Deus enchendo todo aquele templo. O verso 4 diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então ali a glória do Senhor estava manifesta, estava cheio. E nós vemos que Isaías, ali ele não conseguiu fazer mais nada do que apenas contemplar o poder de Deus. E quando confiamos no Senhor, quando acreditamos que o Senhor pode mudar qualquer situação, aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar dia após dia. Meu irmão, não adianta nada você somente sentar e esperar, vou esperar aqui o agir de Deus. Meu irmão, viva da dependência do Senhor.
E você verá o seu poder agindo dia após dia. Quantas e quantas vezes acontece algo na sua vida e você, nossa, que sorte! Nossa, ainda bem que não aconteceu isso. Nós não conseguimos reconhecer o quanto Deus nos ajuda, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós. Viva na dependência de Deus, vendo o seu poder se manifestar dia após dia, porque Ele se manifesta. Então aquele tempo caótico, aquele tempo muito difícil, tornou um momento em que Isaías viu a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Do mesmo modo em que nossas crises, do mesmo modo quando nós estamos vivendo o caos, do mesmo modo em que você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, podemos entrar no templo, na presença do Senhor, em adoração e contemplar o agir de Deus com a sua poderosa mão sobre nós. Meu irmão, esse tempo que você está vivendo, hoje é tempo de ver a glória de Deus. Meu irmão, também é tempo de transformação. Isaías 5:7 diz: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. O profeta Isaías ali, após ser impactado nos versos 1 a 4 pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Meu irmão, com certeza você já viveu isso. Um tempo onde você está ali na presença de Deus e você começava a contemplar a glória de Deus, você era impactado pela glória de Deus e você começava a olhar para si mesmo e você entendia que você precisava de uma transformação na sua vida. Você precisava mudar áreas na sua vida porque você sabia que estava errado. Todos os dias nós somos confrontados com isso. Todos os dias algo acontece e nós olhamos, poxa, eu poderia fazer isso melhor. Poxa, talvez se eu fizesse desse outro jeito seria melhor. Então quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos contemplando a glória de Deus, nós entendemos e nós sabemos que nós precisamos de uma transformação em nossa vida. A primeira coisa que acontece ali com Isaías, no versículo 5, é arrependimento. Após ele entender a santidade de Deus, entoada pelos louvor ali dos anjos, o profeta Isaías, ele sente que ele é pecador. Ele se arrepende dos seus erros, confessando ao Senhor. Meu irmão, quando eu e você passamos tempos difíceis, nós temos a tendência de sempre culpar os outros, a situação, a circunstância, culpar Deus. Mas precisamos reconhecer as nossas próprias faltas e nos corrigir com Deus. Buscar arrependimento. No verso 6 nós vemos o fogo do Espírito. Quando Isaías confessou o seu pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo com uma tenaz no altar para queimar os lábios dele. Esse fogo nada mais representa do que o poder do Espírito Santo em sua vida para lhe purificar e capacitar para o chamado que Deus tem lhe dado em suas mãos. E por fim, no verso 7, o perdão, onde nós lemos, na parte B, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O anjo então declarou que ele estava perdoado dos seus pecados. Meu irmão, a culpa muitas vezes ela te prende. A culpa muitas vezes ela te impede de prosseguir. Talvez você esteja se sentindo culpado hoje, você esteja se sentindo impedido de prosseguir. Saiba que Jesus morreu naquela cruz para perdão de todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz por essa culpa, por esse impedimento que não te faz prosseguir. Saiba que o perdão traz liberdade e paz.
Confesse seus pecados a Deus. O perdão, ele traz liberdade e paz. Meu irmão, os tempos difíceis, os tempos de provações, são oportunidades para você mudar a sua vida. São oportunidades para nós mudarmos a nossa vida. Valorize os tempos difíceis. Valorize quem está do seu lado nos momentos difíceis, nos tempos difíceis. Os tempos de provações, como o nome já diz, são tempos difíceis. Não é um tempo que você vai estar sorrindo sempre. São tempos difíceis. Os tempos de provações são muito difíceis. Mas eles são excelentes oportunidades para nós mudarmos de vida. Para nós sentarmos falando com Deus. Deus, o que eu preciso mudar? O que está errado? O que eu posso fazer que pode mudar essa situação? Valorize os tempos difíceis que você passa, porque são grandes oportunidades para que você mude as suas vidas, para que você mude sua vida. Nos tempos difíceis nós somos moldados e levados ao fogo para ser preparados para receber a bênção de Deus. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, meu irmão, primeiro Ele quer mudar as nossas vidas, o nosso interior. Não adianta nada Ele agir ali na situação e você continuar o mesmo, você continuar a ser a mesma pessoa. Isso não adianta. Deus, Ele quer primeiro tratar com você, tratar a sua vida, para depois mudar o seu redor. Meu irmão, este é um tempo de transformação na sua vida. E por fim, no verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Meu irmão, é tempo de viver o chamado de Deus. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe um chamado profético. Ouvir a voz do Senhor, a primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. Não pode falar de algo que não ouviu, mas torna-se responsável por transmitir aquilo que ouve. Isaías ouviu a voz de Deus e foi impactado pela mensagem espiritual, a qual ele seria incumbido. Se você está vivendo um tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a sua voz no seu coração. Ser conduzido por Deus, a partir daquele encontro com Deus, a partir daquele momento, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor. Seria dirigida por Deus. Deveria ir onde o Senhor o guiasse, por mais difícil que pudesse ser aquele caminho. Deixe Deus conduzir a sua vida através do Espírito Santo, através dele, por mais difícil que seja aquele caminho. Deixe o Senhor te guiar. Deixe Deus te conduzir. Obedeça à vontade de Deus. Isaías descobriu que Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que a vontade de Deus é soberana. Passando a entender e aceitar o que Deus tinha chamado ele a fazer, ele se tornou obediente a tudo que Deus lhe falava. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu algo, obedeça ao propósito de Deus para a sua vida. E seja feliz, meu irmão, na presença do Senhor. Algo que eu comentei aqui também semana passada, na TV, na rádio, foi a pregação de um pastor onde ele dizia que ao entrar no céu ele gostaria de perguntar: não é? Deus só precisou falar uma vez para você, para que você cumprisse o que ele tinha determinado para fazer. Uma vez, não é? Uma vez, e nesses 100 anos você continuou acreditando naquilo que o Senhor te disse. E muitas vezes nós recebemos o chamado de Deus, nós temos um dom, nós temos um chamado, e nós ficamos como? Nós ficamos
Ah, não sei se é isso mesmo. Vou perguntar pro pastor, vou perguntar para tal pessoa, vou perguntar ali pro fulaninho, vou perguntar para a irmã, vou esperar, vou ver se Deus fala de novo. Meu irmão, se Deus falou com você, se Deus te deu um chamado, obedeça o propósito de Deus para sua vida e seja feliz na presença do Senhor. O tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou o seu chamado para o ministério profético. A partir dele foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. O tempo mais difícil ali da vida de Isaías, como eu disse no começo da mensagem, o tempo de caos, o tempo difícil, aquele povo se tornou o chamado para o ministério profético de Isaías. A partir dele foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Irmão, em momentos difíceis de nossas vidas, Deus, Ele prepara grandes momentos. Deus, Ele separa grandes momentos. Você sabe o que é aprovação? Você ser provado por Deus? Talvez você esteja vivendo tudo isso e você seja uma aprovação de Deus. A aprovação vem de Deus, a aprovação é santa, é boa. E como nós vimos aqui na situação de Isaías, um momento difícil, uma provação, aconteceu algo maravilhoso para a sua vida. Em momentos difíceis da nossa vida, meu irmão, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar o seu poder. Imagina o que Ele pode fazer através e na sua vida. Este é um tempo de chamado de Deus para a sua vida. Meu irmão, Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Isaías 61, versículo 2 diz: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. A partir daquele dia, Isaías começou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo, como ano aceitável, entendendo que cada crise, cada momento difícil, cada dificuldade é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Meu irmão, Deus tem um novo tempo para a sua vida, mas será necessário que você pare de olhar os problemas e comece a contemplar a glória de Deus, aceitar a ser transformado para que você também seja renovado. E então, receber o novo tempo de Deus, receber o chamado de Deus e cumprir o Senhor, e cumprir esse chamado e servir ao Senhor com toda a sua vontade. Aceite hoje um novo tempo de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.